Então nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Se você vai anotar a ministração que o Senhor colocou em meu espírito para que trouxesse nessa noite, o tema é o Espírito de Deus vivo em mim. Eu tenho conversado com o pastor Manuel há um tempo já sobre o que essa igreja tem entrado num ambiente de direção, nesse entendimento sobre o Espírito Santo, sobre a verdade do reino, aquilo que nós já temos, aquilo que nós já temos acesso. E dentro disso, o Senhor me deu essa palavra para compartilhar com os irmãos, porque eu entendo que, assim como a pastora Márcia falou agora há pouco, nós não fomos de maneira alguma chamados para mediocridade. E eu vou ficar assim, pronto, agora voltou. Nós não fomos chamados para mediocridade, né? Isso é fato. A palavra do Senhor deixa claro que Ele nos fez cabeça e não cauda. Há uma realidade para nós acessível, não daquilo que está muitas vezes ao nosso alcance natural, mas no Espírito se torna natural. Quem crê assim, diga amém. Tudo aquilo, a palavra do Senhor diz que assim como pensa, assim deseja, assim determina, assim é. A minha e a sua palavra têm autoridade. A palavra do Senhor diz que a igreja, quando ligar na terra, é liberado no céu, não é isso? A Bíblia fala sobre vários momentos onde essa liberalidade do reino de Deus, da presença do Senhor, daquilo que Ele tem para mim, para você, ela não está em templos, como diz a palavra do Senhor. Ele não habita em templos feitos por mão. Ele habita em nós, Ele habita em você. Ele habita em um coração quebrantado e contrito. Ele habita dentro de um ambiente onde de fato Ele se encontra, onde Ele é aceito, onde Ele é aclamado, onde Ele é desejável. A palavra do Senhor diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Quantos adoradores temos nessa noite aqui? Diga amém. Agora é interessante que de fato, eu sempre digo isso, se existe um propósito, se existe um desenho de Deus, se existe um plano, seja qual for a forma como você entenda isso, se existe uma história que o Senhor quer que você viva, da mesma forma, da igual profundidade, mas apenas com um final diferente, Satanás também tenta te tirar desse propósito. Satanás tenta de alguma forma, chegar, fazer o que ele faz com mais expertise, que é roubar, matar e destruir. Dentro dessa construção, dentro desse ambiente, nós precisamos entender que o que nós carregamos, de fato, talvez eu esteja falando algo que para muitos aqui já foi falado, para nós que caminhamos no Evangelho há muitos anos, a gente escuta isso sempre, que nós temos o Cristo habitando dentro de nós, nós temos a verdade, nós temos Deus dentro de nós. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo, sim ou não? Dentro desse ambiente, dentro dessa forma, dentro dessa maneira de pensar, hoje nós vivemos uma crise instaurada de todos os sentidos dentro da igreja, onde as pessoas, por mais que elas tenham conhecimento, por mais que elas sejam cheias de títulos, de funções, seja qual for a situação, em um momento de solidão, um momento de fraqueza, um momento onde, de fato vem aquele dia mais frio, ou aquele pensamento, o diabo tenta colocar na cabeça e essa pessoa passa a ser perdida dentro dela mesma. O que mais nós ouvimos, o que mais nós, de alguma forma, nos dias de hoje, eu não sei como é aqui em Quatro Barras, mas em Brusque, há uma realidade em que as pessoas, elas trabalham, e não tem nada errado contra isso. Não tem absolutamente nada errado em você trabalhar, até porque o trabalho dignifica o homem, a palavra do Senhor ensina. E do suor do seu rosto vem o seu sustento. Mas tudo diante de Deus tem que ter um equilíbrio. Tudo diante de Deus, aonde está o teu coração, está as tuas prioridades. Se eu e você formos pessoas que apenas seguimos uma máxima de alguém, ou algo que está sendo dito, o vento, seja qual for a situação, não, porque o momento agora é esse, diga para a pessoa do seu lado, o seu momento, diga forte, o seu momento é o Espírito de Deus que habita em ti, vai te guiar a toda a verdade. O que eu entendo, meu irmão, não é o porquê essa pessoa do seu lado está passando por uma situação, que automaticamente o que ela está passando, para você vai ser a mesma coisa. Deus vai tratar com você de uma forma diferente do teu vizinho. Agora, a maneira como Deus vai tratar com você, vai te levar aonde Ele quer. Diga assim comigo, eu e você, diga, eu e você, juntos na glória, passando 24 horas dizendo, santo, santo, santo. Você pode dizer isso? Santo, santo, santo. É o que eu e você vamos fazer na eternidade, sim ou não, igreja? Quantos esperam isso? Nós cantamos essa canção agora. Quantos de nós temos esse desejo?
Quantos de nós temos essa verdade? O que queima dentro do nosso coração, o que queima dentro de nós, como a Márcia mesmo falou agora há pouco, sabe, o lugar onde você deseja, eu sempre digo isso, irmãos, viver no reino de Deus, ter o Senhor como o Senhor de nossas vidas, é todo o tempo ter um banquete à disposição, é todo o tempo ter uma mesa recheada das melhores frutas, das melhores carnes, seja qual for o ambiente, aquilo que te, sabe, de tudo que é bom e de melhor, tem no reino de Deus. Agora não adianta de nada, sabe, eu chegar com um bucho cheio de bolacha, com um bucho cheio de chá, com coisas que, sabe, me tiram a fome de estar na presença de Deus. E nos dias de hoje, muitas pessoas têm perdido os banquetes de Deus, sabe por quê? Porque antes de entender que o Senhor tem preparado algo extraordinário, Ele começa a fazer com as suas próprias mãos, e Deus não habita na ansiedade, Deus não habita no estresse, Deus não habita nesses lugares. Deus, diga assim comigo, Deus fala comigo, diga forte, Deus fala comigo, assim como Elias. Agora começa a soprar e diga assim, ó, numa brisa suave. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Deus fala com a gente na tranquilidade, não tem a ver com que a minha correria, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Eu preciso entender que o que habita dentro de mim, aquilo que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, habita dentro de nós. Quem crê assim, diga glória a Deus. Agora, é bem verdade que nos dias de hoje, tem tantas coisas que nos tiram desse lugar. É bem verdade que tem muitas coisas que nos afastam desse ambiente. E eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 14 ao 17. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? De modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideremos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Diga para a pessoa do seu lado assim: meu amigo, não é mais como você quer, mas é como habita dentro de você. Irmãos, esse texto me fala muito interessante, eu estava lendo sobre ele. No versículo 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constranger, ou esse ambiente de constrangimento, ou esse lugar, na verdade é uma forma de proteção, de cuidado. Uma maneira em que aqueles que entendem de forma real do amor de Deus se sentem coagidos a sair fora da linha. É como se fosse um ambiente restrito, onde, por exemplo, a partir daquele momento em que eu entendi o que Cristo é para mim, entender o que esse amor me alcançou, eu não consigo, ou seja, não existe mais possibilidade de eu pisar fora desse quadro, ou fora dessa linha, porque aquilo que eu recebi é muito precioso. Eu creio que, irmãos, que Colossenses, Paulo diz assim: da maneira que recebestes ao Senhor, viver nele. Da maneira como você entende que a sua vida era antes do encontro com o Senhor, é necessário a gente amadurecer para que essa vida seja vida, transformada de vida na vida. Nós nos falamos sempre sobre isso. Sabe, eu sempre digo isso lá em Brusque, irmãos, o mundo está cheio de pessoas que falam bonito. A realidade hoje das pessoas se investe em oratória e não tem nada errado contra isso. Quanto mais você se especializar, quanto mais o que você buscar, Deus coloca você em lugares específicos. Isso faz parte, é necessário. Mas nós precisamos entender que muito mais daquilo que a gente fala, o que mais chama a atenção das pessoas é como a gente vive, é como a gente dá frutos. E esses frutos não são momentâneos, são frutos que permanecem, frutos que levam tempo. Pessoas olham para você e olham e digam assim: fulano de tal era dessa forma, mas olha o que Deus tem feito na vida dele. Isso é o maior presente que eu e você temos que carregar. Mas só entende isso quem tem essa vida voltada ao Senhor. Compreende exatamente que se alguém está em Cristo, ou seja, se eu estou em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Diga para a pessoa do seu lado: não é o hoje, meu irmão, é o que Deus tem preparado para você. Fale forte: é o que Deus tem preparado para você.
Agora a gente vive uma geração de pessoas, uma geração de situações, que parece que todo domingo você tem que, ou todo culto, ou qualquer outra situação, você tem que, eu vim para a casa do Senhor porque eu preciso de uma oração, porque eu preciso de uma palavra. Irmãos, a palavra cultuar é você sair da sua casa e dar culto ao Senhor, é abrir a sua boca, mesmo que os teus olhos naturais estejam dando tudo errado. Se eu cair de costas eu quebro o nariz, se está faltando dinheiro, se seja qual for a situação, Deus é comigo, Deus é conosco. A igreja se reúne para cultuar ao Senhor. Então levante a sua mão e diga assim: Senhor, eu te amo na beleza da sua santidade. Nós precisamos entender isso. Nós não somos movidos pela circunstância. Nós não podemos nos mover pelo que os nossos olhos naturais estão vendo, porque senão nós somos limitados, e o Senhor colocou dentro de nós algo ilimitado, algo que está além da compreensão humana, algo que está muito longe de qualquer raciocínio humano. Quem crê assim, diga glória a Deus. Mas dentro desse ambiente, é uma realidade que eu preciso entender, é que saber que a minha vida, sendo guiado por esse Espírito de Deus, não pode ser mais do meu jeito, não pode ser mais do meu jeito, não tem como, não se encaixa mais o que eu era antes, não pode ser mais. É lógico que Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Tem coisas que nós rompemos dia após dia. Sabe, tem atitudes e situações que nós passamos que de fato é difícil largar. Seja vício, seja, uma falta de perdão, seja uma marca do passado, seja qualquer coisa. Lógico que tudo isso, eu não estou querendo tripudiar sobre isso. Mas eu quero dizer para você que se você tiver a atitude correta, pensar da forma certa e entender o que o Senhor já fez a teu respeito, tudo isso vai ser só uma marca de transformação na sua vida. Tudo isso passa a ser algo novo na sua vida. Tudo isso Deus te dá autoridade para ensinar, para curar pessoas. Irmãos, nós estamos em Brusque e vai fazer 16 anos. Nós vivemos muitas coisas que Deus, permitiu a gente passar. E uma das coisas que eu sempre digo, um dos maiores aprendizados que eu tenho tido na minha vida é de como não fazer, é de como entender que o Senhor tem uma forma correta de fazer todas as coisas, e que se eu fizer da minha maneira, talvez eu vá no mesmo lugar onde outros já foram. É importante nós ponderarmos o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Se você é uma pessoa que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa entender que Ele vai voltar no tempo dEle, e os sinais estão aí. Quantos creem que Jesus está voltando? Quantos estão ansiando a sua vinda? Quantos querem, vir e ceiar com Ele na eternidade? Eu quero. Hoje nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. A cada dia que passa, o pecado tem dominado, as situações têm acontecido. Mais do que nunca a volta de Jesus é real, e ela pode acontecer agora, daqui a alguns minutos, daqui a um dia, não interessa. Mas a fome que tem que haver dentro de nós é como se Ele voltasse agora para morar com Ele na eternidade. O meu pastor Álvaro, quando antes de ser promovido, ele dizia uma coisa assim: Abel, uma das maiores tristezas que eu tenho na minha vida é que muitas pessoas vão para a igreja não porque amam ao Senhor, mas porque elas têm medo do inferno e têm medo de Jesus voltar e elas ficarem. E essa é uma realidade. Muitas pessoas, elas vão para a igreja, ou elas começam a congregar, não é por amor ao Senhor, não é por dar valor àquilo que elas receberam, não tem a ver com dar frutos e frutos que permaneçam. É justamente isso, que se Jesus voltar, elas vão ficar. E isso é triste, irmãos, isso é muito triste. Porque tudo o que Deus fez através de Cristo Jesus na cruz, nós não podemos mensurar com o estado de espírito que eu estou. Nós não temos nem a ver porque o meu sentimento, o meu temperamento, o meu isso, aquilo outro me paralisa, porque eu sou colérico, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo. Irmão, você é de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: você é de Deus, e o Senhor vai te usar como você é, e pronto, acabou. Agora, não adianta de nada se nós não entendermos que se eu aceitei a Jesus, preste bem atenção, Ele é o teu Senhor, depois Ele é teu Salvador, e se Ele é teu Senhor, Ele tem diretrizes, Ele tem verdade. Ninguém chega na sua casa e mexe na sua gaveta. Ninguém chega no teu trabalho e vai mudando tudo do teu, dentro daquilo que é o teu controle, aquilo que está nas tuas mãos. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma sequência. É verdade ou não é que nós somos mordomos do Senhor na terra? Diga sim ou não. Sim. Então, se é um mordomo, tem alguém que é dono, e Ele já disse todas as coisas que eu e você temos que fazer. Agora, se nós não voltarmos para entender desse ambiente,
do Espírito de Deus que vive em mim, eu vou ser como qualquer outra pessoa, como uma folha de bananeira. Qualquer vento que bate, eu fico emocionalmente abalado. Qualquer situação que vem, nossa, porque o governo isso, porque não sei o que aumentou a taxa disso. Olha, Israel lançou um míssil no Irã, o Irã não sei o que, e começa, sabe, essa teologia de terrorista, que tudo vai se acabar, e aquilo outro, e sabe, sem conhecimento nenhum, e vive aquela coisa de Ctrl-C, Ctrl-V, passa a informação de tudo que é jeito, sem ter conhecimento da palavra, sabe, aí você chega dentro dos ambientes, para que você ganhe o coração das pessoas, e daqui a pouco você é confrontado, e daqui a pouco você já, e aí começa aquela coisa toda, e se bagunça tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que o Espírito de Deus é vivo em mim. Quem crê assim, diga glória a Deus. Bata a mão no seu peito e diga assim: o Senhor está comigo. Ele está comigo em nome de Jesus. Abra comigo, por favor, em 1 João, capítulo 4, do versículo 9 ao 11. Como, pastor, como que eu vejo, como que eu entendo se esse Espírito de Deus habita em mim? Eu vou colocar 3 pontos aqui para você ter uma noção de como é a base hoje do teu coração e da tua vida. A primeira delas é o seguinte: é amar o que Deus ama. Diga para a pessoa do seu lado: amar o que Deus ama. Não tem como nós nos relacionarmos com Deus, pensar que Deus ama qualquer outra coisa além do que pessoas. Entenda que o sacrifício de Jesus na cruz foi por mim e por você. Não foi pelo seu carro novo, não foi pela sua vaga na faculdade, não foi pelo seu sobrenome, não foi pela sua herança, não tem a ver com a sua família, no sentido de um legado familiar, não, tem a ver com a sua vida. Diga para a pessoa do céu: Deus te ama tanto, muito, muito, muito. Diga umas 3, 4 vezes para 4 pessoas aí: Deus te ama muito, muito, muito. Fale pelo menos para 100, cada um fala para 100 aí, ó. O que diz em 1 João capítulo 4? Diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Preste atenção: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Quem crê assim, diga glória a Deus. Versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Diga obrigado, Jesus. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Quem crê assim? Pastor, mas espera lá, eu amo o meu filho que eu gerei, eu cuido. Não, a palavra do Senhor diz que é uns aos outros. Nós vivemos uma geração que ela tem se especializado no sentido de primeiro o meu, depois os outros. Tem um ditado lá em Brusque, não sei se os irmãos conhecem, que diz assim: ó, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando primeiro eu resolvo o meu, se eu tiver, aí eu resolvo dos outros. Irmãos, isso não é um ambiente de alguém que se considera cheio do Espírito Santo. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, o que nós vamos fazer com esse povo aí, ó? Esse povo está com fome, está sem comer. Todo mundo conhece a Bíblia aqui, já leu, pelo menos sabe da passagem que eu estou falando. Jesus então pergunta: o que tem aí? Estamos numa garagem. Tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Então manda vir aqui, pega, agradece e multiplica. Talvez se fosse qualquer outra pessoa que não entende o que é esse amar uns aos outros, talvez pegaria assim: não, peraí, eu como um, sobra 6 pão, e aí eu fico bem primeiro, depois eu ajudo os outros. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer contas, não é isso. Eu não estou falando de você ser irresponsável. Estão entendendo em nome de Jesus? Mas irmãos, a primeira atitude, a primeira palavra que sai da sua boca denuncia muito como o seu coração está. Quando acontece qualquer situação de amor ao próximo, qual é a palavra que sai da tua boca? Como que eu me refiro a qualquer ambiente? Pensa comigo. Qualquer situação, deixa o Espírito Santo te levar agora a uma situação que você viveu essa semana aí. Como é que você reagiu a ela? Como foi que você se portou diante de uma situação que era para você ser exatamente o desenho de Deus naquele lugar? Você que carrega, e a palavra do Senhor diz que você é sal e luz.
Como você procedeu dentro disso? Você sabia que amanhã, muitos de nós, ou alguns de vocês, eu não sei como é que vai estar, vai ter do lado alguém que vai chegar contando o seguinte: rapaz, esse final de semana, cara, eu enchi a cara de cerveja. Rapaz, eu fui numa zona, eu fui em tal lugar, e você ali do lado trabalhando. Você acha que é normal ficar calado diante de uma situação como essa e não dizer assim: que o Senhor tenha misericórdia da tua vida? Não foi para isso que o Senhor te chamou. Não é para isso que Deus falou. Você está entendendo o que eu quero dizer? A primeira palavra que sai da sua boca denuncia como está o seu coração. Agora, a palavra é clara. Se eu não amo, como diz ali: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Você tem que amar, irmão. Diga para a pessoa do seu lado: me ajuda a te amar em nome de Jesus. Tem gente que é mais fácil amar porque é querido, é precioso. Outro texto diz que prazer há nisso, se eu amar só quem me ama. Como é que eu vou evidenciar o amor de Deus? Como é que as pessoas vão ver de fato que Deus habita em mim? Que o Espírito Santo que habita em mim é de fato o amor de Deus, é a presença de Deus, é aquilo que Ele nos guia, nos leva a toda a verdade. Como é que eu vou ver uma vida onde, por exemplo, sabe, eu entendo que o sacrifício de Jesus não foi por pessoas, então eu começo a mostrar que eu tenho uma empresa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho isso, aquilo, outro, mas se Ele não for o primeiro nas coisas, de que adianta? Qual é o tipo de amor que eu tenho vivido dentro dos meus familiares, dentro da minha parentela? Como é que as pessoas evidenciam aquilo que eu carrego? Irmãos, tem pessoas que infelizmente, sabe, elas oram assim: Senhor, eu não aguento mais esse trabalho, Pai, eu estou sofrendo uma perseguição, eu isso, aquilo, outro, e vai, e Deus está dizendo assim: não, eu só te coloquei para mudar a situação aí. Tem muitas pessoas, irmãos, que você pode ter certeza, elas só veem elas como coitadinha, não vê o que Deus está fazendo a partir delas. Você está entendendo o que eu quero dizer? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Se hoje você está num trabalho que está, deixa eu dizer para você, sabe quando é que você vai romper nesse trabalho? Quando você vencer todos os obstáculos que você está passando. Aquilo que você ainda não superar, sabe, vai te superar dia após dia. Você precisa entender que o que Deus quer com você é uma mente cauterizada dos problemas aqui da terra. Faz assim comigo: nada aqui me para, só o que o Senhor tem a meu respeito. Uma vez eu vi o Cristiano Miranda falar uma coisa, eu achei interessante. Eu não posso, sabe, a Bíblia diz que eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu não posso ter Cristo na mente. Sabe, ter a mente de Cristo é caminhar todos os dias, exatamente como Ele desenhou a meu respeito. Não apenas quando a coisa fugiu do meu controle, daí eu lembro de Cristo e começo a orar, começo a fazer as campanhas, seja qual for a forma que você se manifesta diante do Senhor. Você começa a seguir ao Senhor: não, agora eu vou me consagrar mais, porque eu estou vendo que o diabo está chegando perto. Isso não pode acontecer na nossa vida. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós temos que entender que eu tenho que amar o que Deus ama. Diga para a pessoa do seu lado: nós temos que amar o que Deus ama. E o que Deus ama é pessoas e não coisas. Diga isso: não é coisas, sim pessoas. Outro texto de primeira, por favor, Miqueias 6, do 6 ao 8. Miqueias 6, do 6 ao 8. Diz aqui: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Olha só o que a palavra do Senhor diz no versículo 8: Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Diga para a pessoa do seu lado assim: o Senhor habita em você. Então pratique, vamos lá o texto lá: pratiques a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente diante do seu Deus. Mas que justiça é essa, meu irmão? Dente por dente, olho por olho? Não. Qual é a justiça que você está clamando? Cuida quando você fala assim: ah, não, aconteceu um negócio, Deus é meu advogado. Ele é, mas às vezes a sentença não é como a gente queria, né? A sentença nem sempre é como a gente quer. Sabe por quê? Porque Deus age como a gente precisa. Se você é um filho ou uma filha
que não tem compreendido o que o Senhor já tem falado há muito tempo, cuida para que você não entre no lugar de repreensão constante, como diz Provérbios 29, e num determinado momento você vai ser literalmente repreendido, você vai ser destruído, você vai trazer consequências irremediáveis. Deus muitas vezes usa situações nos levando para um lugar onde Ele deseja, e a gente volta para onde a gente quer. Deus fala para a gente, não é desse jeito, não muda, e a gente volta para aquele lugar como quem diz, eu sei mais do que o Senhor sobre a minha vida. Muitas vezes nós perdemos a maior, coisas grandes diante de Deus, porque a gente se atrapalha em coisa pequena aos nossos olhos. A gente acha que, como diz a história assim, não, nada a ver isso, não tem nada a ver dessa forma, e o Espírito Santo ali, não é assim, não é dessa forma. Eu gosto, o Aurélio fala uma coisa lá em Brusque, que diz assim, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, ele não vai nos arrastar a toda a verdade. Tem gente que acha que espera que o Espírito Santo vai pegar assim pelo colarinho, vai jogar lá e dizer assim, faz isso aqui. Não, o Espírito Santo vai te guiando a toda a verdade, é diferente. Ele vai mostrando, olha, se você fizer isso, você vai colher isso. Se você abrir mão disso, você vai receber isso. Se você fizer dessa forma, vai crescer dessa maneira. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito nos guiaria a toda verdade. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas sim o que Ele fala a nosso respeito. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então, como que o Espírito de Deus é vivo em mim? Quando eu faço e busco a justiça, amo a misericórdia e ande humildemente diante dEle. Eu não uso Deus como uma forma de, Senhor, olha, Tu tem feito isso, Tu isso, aquilo, outro, e assim, Senhor, eu tenho feito dessa forma, dessa maneira. Não, irmãos, Deus já sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Agora a gente tem que ter um coração quebrantado e contrito. Nós precisamos entregar, a nossa mente, tudo que nós estamos fazendo, aos olhos do Senhor, para que Ele diga assim, da maneira dEle, da forma dEle, pela palavra, usando pessoas, dizendo e nos guiando, levando assim, faça dessa forma. Como é bom nós termos o Senhor como nosso guia. Como é bom saber que o Senhor faz todas as coisas. Meus irmãos, nós vamos fazer como comunidade lá em Brusque 30 anos. Dia 12 e 13 de julho agora. A comunidade Cristã Nova Aliança vai fazer 30 anos e todos vocês estão convidados para estar lá com a gente. E todos os anos a gente pede uma palavra para agradecer ao Senhor, enfim. E esse ano o Senhor falou muito comigo sobre favor e misericórdia. E quem conhece mais próximo a nós, que caminha mais perto da gente, conhece a nossa realidade, Manuel e a Márcia, alguns amigos de muito tempo que estão aqui, sabe que tudo que aconteceu em Brusque, nós não fizemos nós não corremos atrás de nada disso. Foi tudo o Senhor que fez. Foi tudo Deus que fez. Sabe quando você olha para uma situação e diz assim, rapaz, eu não sei como foi, só sei que foi assim. Lembra do Chicó, do Auto da Compadecida? Como é que foi, Chicó? Não sei, só sei que foi assim. É mais ou menos assim como está lá em Brusque. É lógico que eu sei que foi o Senhor que fez todas as coisas, mas eu não sei te explicar tudo o que Ele fez da forma que Ele fez. Só sei que de fato hoje nós vivemos um tempo onde o favor e a misericórdia do Senhor é palpável em todo o tempo. Deus tem feito grandes coisas. Às vezes eu me pego ligando para o Manuel, falo, Manuel, isso, aquilo, outro. Ele falou assim, olha, Bel, eu vou dizer uma coisa para você. Rapaz, vai orar. Vai buscar no Senhor. Então ele fala, isso já está acontecendo por isso, por aquilo outro. E a gente precisa, porque a gente às vezes não vê dessa forma, né? Mas no final das contas, é o Senhor guiando todas as coisas. E sabe o que é isso, irmãos? É entender que o Senhor que faz tudo. Isso não isenta a nossa participação. Mas se a nossa participação é 1%, a dele tem que ser 99%. Você está entendendo? A nossa só tem que dizer sim, Senhor. A nossa tem que só dizer assim, é bem isso mesmo, é dessa forma. Quem sou eu para duvidar? Irmãos, eu estou vivendo um tempo na minha vida que não existe absolutamente mais nada que o Senhor precise, ou se Ele precisa fazer alguma coisa para dizer que existe.
Ele não precisa fazer nada, Ele não precisa me convencer de absolutamente nada. Eu o amo independente de qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque eu entendi o que é ser filho, o que é deixar ser guiado por esse Espírito maravilhoso. Sabe, saber que todas as coisas, tudo que eu preciso, o Senhor me dá conforme a sua vontade. Agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Ah, pastor, mas para vocês lá é fácil. Não é, irmãos, não é fácil não. Eu não estou pregando aqui numa situação que é como tomar um copo d'água e pronto, passou a sede. Não é sobre isso. É sobre matar essa velha carne. É sobre matar realmente, sabe, a tua vontade, o teu eu, aquilo que não faz sentido, porque eu só vou ouvir o verdadeiro Espírito de Deus que habita em mim, se Ele for a maioria dentro de mim. Você está entendendo? Porque se a minha carne está falando alto, se a minha alma está gritando, o Espírito não tem lugar para falar. Não vai guiar um lugar onde a alma está, sabe, a carne está só aquela bisteca sangrando ainda, sabe, onde as tuas vontades estão sobrepondo, sabe, onde o teu querer, onde a tua forma de pensar, o que você leu, irmãos, é um tempo onde a gente precisa deixar Deus ser Deus na nossa vida. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, Deus quer ser só Deus na sua vida, deixa Ele ser Deus. Para com esse negócio de querer colocar o teu achismo, aquilo que você pensa, não é desse jeito. Busque no Senhor o ano do entendimento, como diz a palavra para essa igreja. E o Senhor quer fazer em nome de Jesus, amém? Então, a primeira coisa é amar o que Deus ama. Segundo é buscar a justiça, a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. E o terceiro é, João 14, de 1 a 3, desejar a volta de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. João 14, de 1 a 3 diz assim, não se turbe o coração de vocês, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você lembra que eu acabei de falar sobre isso? Irmãos, o que motiva o teu coração? Você como um cristão, não quero que você pense o que eu vou falar agora expondo alguém, mas quanto tempo você está dentro de uma igreja? Há quanto tempo você lê a palavra do Senhor? Há quanto tempo você participa de tantos cursos, tantos retiros? Quantas coisas você já viveu? Quantas coisas você já experimentou? Sabe, e se a chama que arde no teu coração ainda não é aquela que o Senhor plantou, posso te dizer, não tem nada a ver com Ele, tem a ver com você. Tem coisas que nós precisamos entender, o desenho de Deus para mim e para a sua vida. A Bíblia diz em Efésios 2:10 que nós somos feituras dele, realizada em Cristo Jesus, para que venhamos a andar em boas obras antes já determinadas por Ele. Eu e você precisamos entender que se tem alguma coisa fora daquilo que está acontecendo na vontade do Espírito, guiado pelo Espírito, tem que entender que isso foi minha participação em tudo isso. Agora, Deus ele está de braços abertos. Sabe, não há nada que tenha perdido tanto tempo que num estalar de dedos não seja resolvido. Não existe uma situação que talvez você não superou ainda, que seja insuperável quando você está de joelhos dobrados, que você está com o coração entregue e com a atitude certa diante do Senhor, que Ele não possa resolver. Agora, Deus, Ele é Deus, justo e fiel. Ele não vai se mover em ambientes em que você tem que se mover. Se a minha parte é chegar até nessa altura, a parte do Senhor é onde foge o meu alcance. Hoje, nesse momento, nessa noite, eu creio que o Senhor te trouxe aqui para entender sobre isso. Deus quer a sua vida plena e alinhada com a vontade dEle. Sabe por quê? Romanos 8,14, essa igreja sabe de cor e salteado. Diz que, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, quem te guia, meu irmão? Você só é filho de Deus se o Espírito te guiar. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? É o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos leva a toda a verdade. Ele tem interesse em nós, sempre teve, vai continuar tendo, sabe, para que eu e você sejamos aqui na terra, tudo que Ele já planejou. Por isso que, como a Márcia falou no começo, nós não fomos chamados para ser medíocre. Deus tem muito para nos entregar.
Só que se a gente não tiver alinhado, Deus não derrama a sua glória em altar rachado. Ele não vai te entregar o que você tem pedido, Ele não vai querer, não vai, sabe por quê? Porque Ele vai perder você. E o interesse dele é justamente não o que você está pedindo, é você. Você está entendendo? Deus não tem interesse naquilo que você está... uma vez, irmãos, eu acho que já falei sobre isso aqui. Eu moro de casa alugada ainda. E uma vez eu orava muito, pedia para o Senhor, Senhor, eu quero uma casa. Pai, eu quero uma casa. E fazia como diz a história, o meu entendimento. Não, eu vou jejuar, eu vou orar, aquelas coisas todas. E na época tinha lá na nossa chácara nós temos monte. E aí a gente ia para orar no monte. Daqui a pouco eu separava um momento só para pedir minha casa. E eu queria desenhar minha casa, porque eu queria tantos quartos, eu queria assim. Fazia tudo, tá tudo certo. E um belo dia o Espírito Santo falou exatamente assim comigo. Sabe por que eu não te dou uma casa? Porque no dia que eu pedir ela, você não vai me dar. Você acha que Deus te entrega aquilo que você está pedindo só porque você é bonzinho? Ele vê lá na frente. Deus não vai te dar uma costela, um churrasco bom, se quando você estiver lá comendo churrasco, picanha, seja qual for, você vai dizer assim, isso tudo fui eu que consegui. Isso tudo foi com o meu esforço. Não vai ser assim. Porque Deus, Ele é adorado em todo lugar como primeiro na sua vida. Sabe, se Ele não for o primeiro, algo está errado na sua vida. Sabe, irmãos, eu estava vendo aqui a Márcia falar sobre essa questão do dízimo e oferta. Irmãos, é tão precioso quando você entende que não é isso que move o coração de Deus. É tão precioso quando você entende que o Senhor se move por tudo que você é. E o que você faz aqui é só representação daquilo que você entendeu. É impressionante como isso é uma coisa que trava as pessoas. Nós podemos falar de qualquer outra coisa, sobre salvação, até escatologia dos fins do tempo. Meu Deus, é a coisa maravilhosa do mundo. Mas fala sobre finança, dá uma desanimada, porque para todo mundo. Irmãos, onde está teu coração, ali está teu tesouro. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Se o grupo de louvor pudesse subir aqui. Esse texto de João 14, eu coloquei 3 pontos interessantes aqui. Mudamos pelo céu e não por medo do inferno. Definitivamente pelo habitar com Ele. E a nossa origem é o céu. Quem crê assim, diga glória a Deus. Irmãos, a minha oração nessa noite só é uma. Que você entenda que o Espírito de Deus habita em você. Que você volte para sua casa com esse entendimento pleno de que o que você carrega é muito mais do que algo natural. É muito mais do que você pode imaginar. É muito mais do que a gente possa imaginar. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nunca passou na mente de homem algum o que Deus tem preparado para nós. Eu costumo dizer que o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Não porque são melhores do que a outra. Não tem a ver com status, não tem a ver com ensino. Tem a ver com fome, tem a ver com busca, tem a ver com vida daquilo que te salvou, daquilo que Deus te entregou, daquilo que Deus te constituiu, daquilo que Ele espera a teu respeito. Sabe, irmãos, nós precisamos dar uma resposta ao céu nesses dias. Nós precisamos nos posicionar nesse lugar de entendimento. Nós não podemos levar a vida como se leva qualquer outra coisa. Nós temos responsabilidades no reino de Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos, sabe, nele nós somos uma árvore frondosa. Sabe que a seu tempo, em todo tempo ela dá frutos. Sabe, e se nós não estivermos nele, sabe, se nós não tivermos nele, nós vamos ser cortados. É uma realidade que nós precisamos entender. O Senhor tem nos chamado nesses dias para esse lugar de ajuste. Sabe, Romanos 11, versículo 33 em diante, fala da sabedoria e do conhecimento de Deus, mas fala que há um lugar de profundidade. Ó profundidade da riqueza do saber e do conhecimento de Deus.
Eu entendo que nós, como Brusque, temos entendido essa palavra como um ano do ser profundo. Não é um ano onde eu mergulho lá e volto, não. É um ano de trazer uma realidade diária na minha vida. É eu ser profundo como um marido, é eu ser profundo como filho, é eu ser profundo como um empregado dentro de uma empresa, como um ministro de louvor, como um pastor, em todos os ambientes. Qual é a profundidade que Deus quer que eu esteja? Não é um lugar de passagem onde pronto, medir a profundidade. Não é isso, é um lugar de estar. Agora, se você vai fazer um exercício simples, como é que eu consigo ficar muito tempo debaixo d'água? Sabe, quando você se esvazia total, você pode prestar atenção, para alcançar o fundo de uma piscina, você só vai conseguir ficar mais tempo se você solta todo o ar. Ou seja, o lugar do ser profundo é quando o teu eu não existe mais. Sabe, é como você não sabe mais como se mover e você depende totalmente do Senhor. Isso é o ano do ser profundo para nós. Temos buscado essa verdade. Como se posicionar no meio da sociedade, sabe, no meio dos parentes. Como eu tenho que tratar minha esposa, como eu tenho que tratar meus filhos. É sobre isso que o Senhor espera nesses dias. Eu queria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus eu quero orar. Se de alguma forma essa palavra tocou o teu coração, se você entendeu. Fala galera, mais um vídeo da série da UI. E hoje vou ensinar você a conectar a sua UI de verdade ainda mais. Vem aqui que a gente quer orar por você. Nós queremos orar sobre a tua vida, sobre esse ambiente onde o Senhor quer te levar para um lugar de maturidade, de crescimento ainda maior, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você levantasse sua mão. Eu quero orar por você, Pai, nessa noite. Senhor, eu quero apresentar cada um aqui, Senhor. Quem está vendo pelas redes sociais. Deus, nós te louvamos porque temos esse lugar para agradecer a Ti. Pai, eu quero abençoar essas vidas, ligar na terra o propósito e a direção do Senhor. Pai, que eles venham ter, Senhor, uma semana extraordinária. Pai, que eles possam fazer e ver o Teu agir a partir do princípio de se deixar guiar pelo Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que haja de fato e de verdade uma vida transformada em todas as esferas, Pai, em todo nível de relacionamento. Pai, eu declaro no nome de Jesus toda a libertação que vem do trono de Deus. Pai, que haja uma transformação naquilo que está dificultando a vida dos Teus filhos. Pai, que caia as escamas da ignorância. Pai, que caia tudo aquilo que é religiosidade. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa noite, ó Deus, que nos venha nos levar, Senhor, através do Teu Espírito, nos guiando a toda a verdade, nos dando, Senhor Jesus, dias extraordinários na Tua presença, cheios da Tua presença, do Teu mover, daquilo que o Senhor tem para essa igreja. Eu profetizo um tempo de avanço, um tempo de crescimento, ó Pai, de nunca antes visto, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.